Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, aquel que dona, aquel que es generoso, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, y cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 14. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Cierra tus ojos ahí en el nombre de Jesús. Señor, leemos tu palabra y pedimos que sea en esta noche solamente tu voz hablando a nuestros corazones. Oramos y yo levanto mi mano sin ira y sin enojo. Visita cada corazón, rompe ahora las cadenas, los bloqueos, todo lo que viene para quitar el entendimiento de la palabra se va en el nombre de Jesús, y venga del cielo las puras revelaciones de la palabra de Dios. Así nosotros oramos, concordando, tomando asiento y dando gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios bendiga a todos los hermanos ahí que están ahí con nosotros también. Marlene Bezerra, Wilson Silva, co-pastor allí de Trofa, Portugal. Dios te bendiga. Mis hermanos, hablamos ahí, ¿me están escuchando bien? Entonces vamos a hacer una cosita aquí. Mire para este hermano y diga: no duermas, no hable conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Ponga atención aquí en la palabra y Dios va a hablar con nosotros. Amén. Hablamos sobre Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2.
hablamos sobre o desafio que Pablo tendría que combater quando escreveu a carta de los Romanos. Pablo estava combatendo a idolatria que tinha na cidade de Roma, que naquela época era o centro político e religioso, o centro mundial da terra. E Pablo estava escrevendo à igreja que estava ali em Roma, combatendo a idolatria, porque tinha o imperador que em português decimos autoproclamava, puedo dizer assim? Se autoproclamava Deus e pedia a adoração para si. E Pablo está escrevendo esta carta combatendo isto, pero também a igreja que estava em Roma sofria a influência da cultura que estava tomando conta da época, que era a cultura grega, uma cultura de imoralidade, uma cultura de promiscuidade, puedo dizer assim? Ai, essa palavra, maestra, ajuda-me, aleluia, sim, promiscuidade, imoralidade, os desejos da carne eram os desejos que deviam ser satisfeitos, ser realizados. Então Pablo, quando está escrevendo a los romanos, hasta o capítulo 11, del 1 hasta el 11, ele está trazendo a parte teológica da carta, pero el capítulo 12, Pablo está trazendo a aplicação da palavra que ele está ensinando. Então nós hablamos sobre o versículo 1, que Pablo está literalmente hablando del cuerpo e da importância de nós guardarmos nosso corpo. E o versículo 2, Pablo está dizendo sobre nossa mente, a importância de guardarmos nossos pensamentos, guardar o corpo, porque é templo do Espírito Santo, e guardar a mente, porque se não guardamos nossos pensamentos, a mente, nos perdemos no meio da caminhada da fé, e vivimos cansados, agotados. E ele vai dizer: renovar vossos pensamentos, renovar vossa mente, transformá-los por la renovação de vuestro entendimento. E aí nós falamos sobre isto, pero ponga atenção aí, aleluia, e não te assustes. Estes dois versículos, Pablo está tratando de algo del cielo a respeito de nós. E quando Deus tem a liberdade de obrar em nossos corações, obrar em nossas almas, estes dois versículos continuam em nossas vidas, têm efeitos. Esta inconformidade que há no coração de alguém que deseja servir a Deus e a ser parte da igreja, engendra algo em los corações. E aí nós hoje vamos falar sobre os resultados deste mover de Deus em nosso corpo, em nossa mente. E eu creio que o Espírito Santo vai falar comigo e vai falar contigo aqui também. Hasta aqui me aclaro bem. Me gusta hacer esto para que tú recuerdes de lo que hablamos y ahí entremos en el punto. ¿Por qué? Porque el versículo 3, Pablo está hablando ya trazendo la aplicación de esta palabra en las relaciones que tenemos. El versículo 3, Pablo está hablando sobre una relación correcta conmigo mismo. Mira lo que dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada. Pablo no está diciendo por cualquier cosa. Él está hablando porque Dios le dio gracia para que él pudiera hablar. A cada cual que está entre vosotros, ponga atención, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pablo está hablando sobre esta relación de uno con uno mismo, la relación interior. E aqui ele está trazendo à memória que o cristiano que uma vez recebeu esta transformação em sua mente, em seu corpo, ponga atenção, ele tem a visão correta de si mesmo. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui, a visão correta a respeito de mim mesmo. É o primeiro resultado de uma vida que foi transformada. E aí temos dois pontos aqui. Me estás entendendo? Amém ou não amém? Então, primeira coisa, não podemos creer-nos superiores
a las outras pessoas. Não podemos ter esse complexo, pode dizer assim, complexo de superioridade, de creer que nós somos mais de lo que verdadeiramente somos. Não podemos pensar de nós mesmos mais allá de lo que nos convém. Em la vida cristiana, eu apontei aqui, não há espaço para a soberbia, a arrogância, a altivez en el coração de aquele que um dia teve um encontro com a graça de Deus. Então, um cristiano deve ter a consciência que todo o que tem em suas manos recebeu de Deus, e ele não tem como orgulhar-se disso. Vino del cielo. Todo lo que tenemos recibimos de Dios, tanto la salvación que recibimos por la fe, como los dones que recibimos para el servicio. Wiersbe, que es un comentarista bíblico, dice que corretamente que los dones espirituales son instrumentos que deben ser utilizados para la edificación y no juguetes que nosotros utilizamos como armas para destruir. ¿Entiendes lo que hablé aquí? ¿Por qué? Porque hay gente que recibió dones de Dios y se utiliza de los dones que recibió para hacer daño a otras personas. ¿Cómo así, pastor? Hay gente que tiene el don de revelación, pero revela solamente las cosas que van a traer prejuicio. Cuando nosotros tenemos dones así, tenemos que entender que los dones no son míos, fueron dados para mí, para la edificación de la iglesia. Entonces Dios entregó dones a Jorge porque quiere bendecir el pueblo, el total, todas las personas. Entonces dio un don a Jorge, un don a Anaí, un don a Jéssica, un a Arelis, una a Liliana, una a Stephanie, una a la pastora, a Marceline, a Aline, Luciane, Alba, a Cayetana, a mí. ¿Por qué? Para que todo esto se ajuste y el nombre de Él sea glorificado. Ahora corremos el riesgo de, porque tenemos estas cosas que recibimos del cielo, nosotros creemos que somos mejores que los otros hermanos. E aí eu te pergunto, ¿existen dones mejores que los otros? Don es don. Don es don. Pablo vai tratar sobre isso e depois vamos falar sobre os dones. Pero lo que Deus te entregou, ponga atenção nesta pergunta, te está haciendo bendecir a las personas que están ahí a tu alrededor? O los dones que Dios te entregó te está haciendo creer que tú eres mejor que estas personas. Estes dones te están haciendo hacer la obra que Dios te llamó, o creer que tú ya estás en el nivel sobrenatural de ángel. Si no, ya oramos para que tú... ¿Por qué yo digo esto? Porque é importante nós sabermos todo o que recebimos. Recuérdense lo que hablamos, las misericórdias de Deus. Recebimos por las misericórdias, por esta graça que Pablo está falando no versículo 3. Então, cristiano deve ter a visão correta de si mesmo, saber que creer-se superior a las outras pessoas é pecado. Pero também há outro ponto que temos que falar aqui. Ponga atenção. Creer que sou menor que todas as pessoas também é um problema. A visão correta diz respeito à visão equilibrada, no mais e tampouco menos. Se eu creio como cristiano que eu sou menor que o irmão que está cerca de mim, por as coisas que o irmão tem, ou por el tempo de fé, eu estou equivocado. Ponga atenção, eu sou pastor, estou ensinando, pero eu tenho para Deus o mesmo valor que tu. Estamos aqui, somos pessoas e somos amadas por um mesmo Deus, amadas por um Padre que nos ama de la mesma maneira. E temos que entender que quando eu creio que eu sou menor, eu sou inferior, eu estou dizendo, Deus
no tiene poder de amarme de la misma manera que ama el otro hermano. Estoy disminuyendo el amor de Dios a respecto de mí. Tú tienes que entender, y yo también, que tanto aquellos que se orgullan, se exaltan, como aquellos que se hacen creer que son menores, ellos negan la realidad de la salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo la salvación a todos los hombres. Fue lo que leímos en la palabra introductoria de Tito capítulo 2 versículo 11 hoy. A todos los hombres la puerta se abrió, la oportunidad es para todos, y tenemos que entender que somos amados y tenemos valor, y este valor no es más y ni menos, es el mismo para todos. Ahí hay una pregunta que yo quiero hacerte. ¿Tú crees que es poco ser amado por Dios? ¿Tú crees que es poco recibir la salvación por la gracia, por medio de la fe? ¿Tú crees que es una cosa inferior esto? ¿Tú crees que la presencia de Dios es algo que te hace inferior? ¿Tú crees que las cosas que Dios te entregó pueden hacerte inferior? No por fuera, sino por aquí. Los complejos de inferioridad que nosotros miramos. Ay, pero el pastor puso un traje, pero bueno, ponga el tuyo, venimos juntos. Ay, porque la hermana está con ¿cómo se dice? Zapato. Con un tacón de 30 centímetros. Mira cómo anda, quase que no camina, porque 30 centímetros. Y ahí crees que la hermana es mejor que tú por un tacón que estás utilizando, o por una ropa que está vistiendo, o por una manera de hablar porque es más extrovertida y habla así y habla allá, y tú eres introvertida. ¿Tú crees que tú eres inferior por eso? No. ¿Tú crees que Dios te va a amar o dejar de amar por la manera como eres? La Biblia dice que hay una cosa que hace separación de Dios y los hombres, es el pecado. La manera como somos, desde que nos damos lugar a la carne, a las cosas que son pecado, no interfieren en esto. Tenemos que entender que para Dios somos amados, y no somos ni más y ni menos, somos todos en el mismo nivel. Gloria a Dios. Hasta aquí, gloria a Dios. Entonces tenemos que tener la visión correcta de nosotros mismo. Pastor, pero yo no tengo muchos dones, pastor. Yo no sé hablar, yo vengo al culto, oigo la palabra. Ahí yo voy a hacer el ejemplo que Pablo va a usar aquí en estos versículos. Tu ojo es una parte pequeña de tu cuerpo, pero si te quita un ojo, ¿vas a extrañar o no? Sí, hermano Consuelo. Y si te quita un dedo del pie, hay gente que no camina porque no tiene un dedo, hermano. E se te quita um braço, ou um dedo de la mano, vas a sentir falta ou não? Sim ou não? Sim. Então, por mais que tu creas que tu és pequeno, tu lugar está allí e tu és importante para o cuerpo de Cristo Jesus. Então, Pablo está alertando os hermanos: vosotros não podem ter um conceito mais elevado e tampouco inferior a respeito de si mesmos. Outra cosita, Pablo também está trazendo aqui do versículo 4 ao versículo 8 la real compreensão correta. Não, déjame mejorar isto. La compreensão correta de los dones espirituales. Pablo está falando de la visão correta a respeito de si mesmo. Ni mais allá, ni mais para baixo, ni mais para arriba. Tiene que estar equilibrado, saber qual é tu lugar. Segunda coisa, Pablo está falando sobre a compreensão correta de los dones espirituales. E aí ele vai utilizar este exemplo nos versículos 4 ao 8. Mira o que diz a palavra: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros unos de los otros.
E aqui nós podemos ver claramente 4 verdades que Pablo vai falar sobre os dones, que nos ajudam a entender a importância de los dones. A importância de los dones, primeiro, a respeito da unidade. Não sirve um dom solo. Mi dom tem que estar junto com o dom da pessoa que está allí, e juntando há sentido, pero solos não podemos fazer nada. Pablo está trazendo a concepção de um corpo para que tu e eu entendamos que assim como nós temos nosso corpo e nossos membros, também somos importantes e também temos dones, e que tudo isso deve ser utilizado em unidade. Vuelvo a dizer, somos família de Deus, somos ovejas de Deus, rebanho de Deus. Sabemos que somos várias pessoas, muita gente, pero um corpo solo. É um corpo, e temos que entender que a força deste corpo está quando estamos juntos, não apartados. E aí eu vuelvo a dizer, lo que Deus te deu, te está haciendo edificar este corpo ou não? Lo que está aí em tu mano, em tu coração, em tus pensamentos, quando tu estás aqui na igreja, las reacciones que tiene, las palabras que tu hablas, quando tu estás já em casa, isto está haciendo bem, quando tu estás aí desarrollando os dones espirituais, ou tu habla mal de toda a gente durante o dia, e quer poner na mão e na cabeça das pessoas por la noite. Tu não vas a bendecir, tu vas a trazer juízo sobre ti, e problema espiritual para a vida das pessoas. Então, esses dones são bendição. Estão sendo utilizados em unidade ou não? Estamos trazendo palavras como essas para que tu entenda que há uma palavra em português que me serve melhor. Não basta. Pode dizer? Não serve, não basta. Não basta ter as capacitações. Tu e eu temos que entender que isto não é para utilizarmos em uma isla. É para utilizarmos na igreja, aleluia, e também fora de ella. Glória a Deus. Então, somos parte deste corpo, somos conectados no mesmo corpo, e temos cabeça que é Cristo Jesus. E nós temos sangue neste corpo, a sangre de Jesucristo, que nos perdona e nos limpia. Outra coisa que o apóstolo Pablo está falando, a segunda verdade sobre os dones, ele está falando sobre a diversidade dos dones. Os dones não são iguais, os dones não têm que ser idênticos. Eu não estou aqui para reproduzir outro pastor Marcelo. O pastor Marcelo já está aqui. Agora, Areles tem que ser Areles, dentro do chamamento de Areles, as características de Areles. Hermana Consuelo deve ser Hermana Consuelo, e Deus quer usar as pessoas desta maneira. Tu puedes aprender coisas com as outras pessoas, há uma ajuda, conselho, pero Deus quer usar-te. Alba como é Alba, Stephanie como é Stephanie. Não tendremos que ser cópias uns de los outros e poner pelito assim no mesmo peinado e arreglar a roupa toda igualita. Ai, porque a pastora puso uma farda rosa, eu vou de farda rosa todos os cultos agora. Não, irmão, tranquilo, tranquilo. Tu és importante quando estás em unidade, pero também és importante em las diversidades. Os dones, quando são diferentes, eles também fazem parte desta unidade, porque se completam. Podem dizer assim? Se completa. Assim é em la natureza, assim é com la graça, e assim é em todo lugar da comunidade cristiana. Há muitos homens e mulheres de las culturas mais diversas, ambientes, caráteres, capacidades, personalidades muito distintas, pero se completam. Nós temos o costume de dizer, negra vai lembrar disso, a pastora vai lembrar disso, vai recordar disso, que um matrimônio não pode ser os dois fogo, tem que ser um fogo e água, porque senão os dois são fogo, irmão, prende fogo
e se queima os dois, e quando um é fogo, outro é água, e vem aqui, e vem allá, queda mais tranquilo, um está nervioso, outro se acalma, e vem, e vai, e aleluia, se ajusta. Agora tu imagina, se todos nós hacemos a mesma coisa, vão necessitar fazer a coisa que todos estão fazendo? Não, já tem muita gente. Agora Deus trajo as diversidades de los dones para nos ajudar a entender que em unidade podemos ter diversidade e somos importantes por isto também. Aleluia! Assim como o corpo tem vários membros, Deus concedeu a la igreja vários dones. Somos diferentes unos de los outros para suplir as necessidades unos de los outros. Outra coisa, Pablo também habla sobre a terceira verdade a respeito de los dones espirituales. Primeiro, unidade. Segundo, diversidade. Terceiro, mutualidade. É assim em espanhol? Mutualidade, lo que é uno para el outro, lo que é mutualidade. Pablo dijo que somos miembros unos de los outros. E aqui eu quero que tu ponga atenção. Não estamos em uma competição com a outra pessoa. Somos miembros unos. Diga comigo, sou miembro. Não sou inimigo. Agora tu mira assim ao lado. Aleluia. Não somos inimigos, irmãos. Não estamos em uma competição, sino que estamos aqui para servir unos a los. Necesitamos dar de las manos para levar a comida hasta la boca. Necesitamos del olfato, pode dizer assim? Olfato, ¿sí? Para sentir el olor de la comida, si no se perdió. Necesitamos de los dientes para mastigar. Necesitamos de la garganta para tragar. Necesitamos del estômago para processar. Todos os membros trabalham para a edificação deste corpo e cooperam com igual cuidado em favor de uns a los outros. Então, este exemplo é claro. Eu creio que não há dúvida. Tu mano não está em competição com tu outra mano. Pero quando tu entras em competição com um irmão por uma situação, tu estás haciendo daño al cuerpo e não al miembro. ¿Entiendes? Lo que está sufriendo es la iglesia, no es tú mismo, hermano. Y ahí hay una frase que no me recuerdo quién habló, pero mi suegro habla mucho sobre eso, pastor Indomar. Antes de la iglesia, antes que sufra la iglesia, sufra yo. Sufra yo y no la iglesia. ¿Por qué? Porque el total es más importante que el individual. El individual, cuando el problema es de uno, es más fácil de arreglar. Pero cuando el problema está en todos, es más difícil de arreglarnos. Entonces, diga conmigo, no estoy en competición. Debo servir. Y este servicio no es por el color que la persona tiene de piel. Este servicio, voy a decir otra vez, no es por la ropa que la persona está utilizando. Este servicio no es porque se me gusta o si no me gusta. Este servicio es para todos. Cristianos no, mira lo que voy a decir. Cristiano no tiene frescura, hermano. No podemos ser, agora ajuda-me aí a traduzir. Como? Tiques-wiques. Cristianos não têm tiques-wiques. Aleluia, glória a Deus. Tinky-wick lá do Teletubbies, aleluia. ¿Entendiste esto? Tiques-wiques. Tiques-wiques. Bueno, depois hablamos sobre isso. Então, cristiano não tem os wiques aí, entende? Tu és cristiano, hermano. A lo mejor está lutando e todos nós outros estamos. Pero estamos em um corpo, e este corpo não deve pelear, sino ajudar uns a los outros. Quarta verdade sobre os dones espirituais. Primeira, unidade. Segunda, diversidade. Terceiro, mutualidade. E quarto, a utilidade. Ponga atenção aí, não duermas, em nome de Jesus. Temos muitos dones. E Pablo agora vai descrever
¿Cuáles son estos dones espirituales dados por el Espíritu Santo para los hermanos? En Efesios 4, los dones son dados por el Hijo Jesucristo. Los dones mencionados en Romanos capítulo 12 son divididos en dos categorías: dons de hablar, profecías, enseñanza, exhortación, y dones de servicio, servir, contribuir, liderazgo y también misericordia. Nosotros tenemos que entender que Pablo no está hablando sobre los cargos. Ponga atención, Pablo está hablando sobre el ministerio, y son dos cosas diferentes. Amén. Los cargos sirven para la administración humana, pero los ministerios sirven para la administración espiritual. Entonces, yo soy pastor, tengo el cargo de pastor, pero tengo que tener el ministerio pastoral. Y dentro de este ministerio, enseñanza, mucha paciencia y compasión. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, Pablo ahora va a describir, y yo voy a hablar rapidito sobre estos dones para que tú entiendas. Primer don de profecía. Él va a hablar sobre esta profecía. Una observación al respecto de eso y ya vamos corriendo. Toda profecía debe tener base bíblica. Ojo ahí, hay gente que está profetizando, no, porque Dios me habló que te va a dar un marido y Él te va a dar todas las documentaciones, es gente buena, es todo, pero no es cristiano. Y ahí la Biblia dice que sobre el yugo desigual. Entonces, ¿esta profecía está dentro de la palabra o no? No está. Como un caso que sucedió ahí por un sitio de Brasil, que el pastor leyó una palabra: vete y adultera con ella. Y fue allá y habló con el marido de la hermana y la hermana, y dijo que Dios me habló y no sé lo que, y durmió con la hermana. Y ahí viene el reporter se habla, el reporter, el paparazzi, viene y empieza a leer el versículo, pero el versículo tiene un acento, vete a la mujer adúltera, que es el caso de Oseas. Y el pastor quedó con la cara así, y yo quedé mirando el video de Jesús, amado. ¿Cómo puede una cosa de esa? Entonces Dios me habló, pero está en la Biblia. Pastor, me gusta escuchar ahí unas canciones ahí, AC/DC, rock and roll, y no sé lo que, y están hablando del diablo en otro idioma y tú no sabes obedecer. Pero ¿qué la Biblia dice sobre escuchar canciones que no son cristianas y no glorifican a Dios? Si la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, la falta de fe viene también por el oír y no oír las palabras de Dios. Entonces ponga atención en lo que escuchas. Toda profecía debe ser baseada, fundamentada en la palabra. Gloria a Dios. Me aclaro bien, ¿no? El don de ministerio es el don de servicio. Está conectado con la diaconía, el servir. Este don también fue dado a nosotros, el don de servir, la disposición para estar allí. Pastor, una duda: para servir yo tengo que tener un cargo en la iglesia? Es obvio, es claro que no, hermano. Tú puedes servir, puedes hacer algo, hable con las personas que te conviene hablar para que te dé una dirección. Cargos son cargos, ministerios son diferentes. Yo conozco gente que tiene ministerios poderosos y no tiene cargo. Yo conozco auxiliares que son llenos del Espíritu Santo y cuando abre la boca, hermano, el cielo desciende. Pero son auxiliares. ¿Y cuál es el problema? Ninguno fue llamado para esto. ¿Entiendes? Hay gente que es llamada para una cosa y hay gente que es llamada para otra cosa, pero el principal llamado es servir a los hermanos y glorificar a Dios acima de todas las cosas. Amén. Entonces, don de profecía, don de ministerio, el don de enseñanza. Este don debe ser utilizado para enseñar la
palavra. Este dom trae una habilidad a respeito de la palabra, el recordar de la palabra, algo a respeito de la palabra, el conocimiento bíblico. Entonces, quien tiene este don va a recordar de una manera más fácil, va a tener una mente más didáctica a respeito de la palabra. El don de la exhortación también es un don necesario. Mucha gente confunde la palabra exhortación. Exhortación no es llamar la atención. Exhortación no es como Juan Bautista predicaba. Exhortación es animar la persona a dejar de hacer, a hacer la cosa correcta. Entonces, cuando la Biblia está diciendo el don de exhortación, o cuando está ordenando que exhorte a alguien, está diciendo anime a aquele hermano. Anime, dê uma palavra. Às vezes vai ser necessário uma palavra de ânimo dura, e às vezes vai ser necessário uma palavra de ânimo mais tranquila, amável. Pero anime esta pessoa. Há gente que funciona solamente com o palo na cabeça, pero há gente que não. E aí tu tienes que ter teniendo este dom, este ministério, vai ser mais fácil. Amém? Amém? E esta exortação, este dom se dirige e afeta a consciência e as emoções das pessoas. Então, quem tem este tipo de dom espiritual, quando habla, Deus toca no coração e engendra algumas coisas também. O dom de contribuir, Pablo vai dizer que esta contribuição tem que ser com liberalidade. Este dom, é difícil falarmos sobre essas coisas porque toca no bolsillo, pero vou falar de la maneira mais pura. É uma habilidade especial de ofrendar, repartir, compartir bienes materiais com pessoas que estão em suas necessidades, em la medida de suas posses e aún mais allá, acima de eles. Isto é um dom também. Há gente que não tem um perro para golpear, irmão. Pero bendice el perro, usa el perro, bendice el hermano, bendice el otro. Quando vê, tem 2 perros. E aí tu queda mirando assim, 2 cachorros. Aí tu queda mirando assim, não tinha nada, pero bendijo, não tinha nada, pero isso, não tinha condições, pero usou a fé, porque tem o ministério de ofrendar. Quantas vezes já contei com os irmãos que eu tinha um traje, irmão, e estava yendo a la oração e Deus falou comigo: regale tu traje para Henrique que está ao lado tuyo. E eu quedei mirando e pensei: Jesus, isso não é de Deus, não. Senhor, isso não é de Deus, Senhor. Não é tuyo, não. E aí eu senti forte em meu coração, saquei o saco esse, regalei ao Henrique, que era bem mais flaquito que eu, e falei com ele: mira, los pantalones no puedo darte, pero mañana te doy. E aí cheguei à oração, Deus falou comigo: nunca mais vou deixar faltar nada em tu armário. E Deus bendice, irmã. A pastora sabe de los mistérios. Por quê? Porque isto é um dom. Muitas vezes eu não tinha nada e bendijo, e Deus enviou uma provisão que eu não esperava. Então isso é dom. E se é dom, Pablo está dizendo: hágalo com liberalidade. Ojo en lo que vou dizer. Há coisas que tu estás recebendo que não é para ti. Há coisas que Deus te está entregando que não é para ti. É a resposta da oração de alguém. Então, a irmã aquele está orando, dizendo: Senhor, envia a provisão. E Deus bendice a irmã Consuelo. E a irmã Consuelo tem que ter a sensibilidade. É um exemplo, amém, tranquilo. Tem que ter a sensibilidade de saber. Então, quando eu recebo algo que eu sei que não necessito, se encende uma lâmpada em minha cabecita. Senhor, o que ele está necessitando? Porque eu não estou. Entende? Às vezes chega comida já em casa, que ele está necessitando? Porque aqui tem, glória a Deus. Por ahora salimos. Entende? Então, quem tem este tipo de dom, tem que saber que deve ser hecho com liberalidade. Nós não podemos ser, e não nos conviene ser cristianos egoístas. Se eu sei que uma pessoa não tem comida em casa, como vou deixar esta pessoa sem comida, irmão? Entende? Quem já passou hambre aqui?
de não ter nenhum, português, meu padre dizia assim, não tinha um tapete para dar um ataque. Como você traduz isso? Não tinha uma alfombra para poder golpear. Entende? E aí, irmão, e aí Deus te bendice, te prospera, e aí um irmão tem uma necessidade, pode ser de outra igreja, de outro lugar, e aí tu sabes, tu tens um dever aí, tu tens que bendecir. ¿Entiendes? Ou a pessoa não está bem, tu tens que falar com ele. Então, este dom é assim. Quem tem este dom, jamais vai ver a contribuição como um peso, como algo difícil, senão vai entender que é uma semilla. Pero este é um dom. Outro dom de presidir, liderazgo. Deus capacita a gente com este dom para ser líder de alguma área, alguma igreja, algum pueblo. Este líder deve ter confiança das pessoas, porque não se pode trabalhar sem que alguém confie em você. Então, e também este líder está disposto a correr os riscos e enfrentar os peligros para defender os que estão bajo su liderazgo. E aí eu te vou perguntar, você como líder está defendendo as pessoas que estão sendo lideradas por ti, ou tu está echando uma pedra mais aí? Glória a Deus, pense nisto. Dom de misericórdia, quem exerce misericórdia deve ser com alegria. Este dom é relacionado àqueles cristianos que se involucram com os aflitos e trai socorro em las angustias de los hermanos, haciendo esto de una manera natural y alegre. Es el don de consuelo, el don de consolar, de consuelo. Este don de misericordia es traer paz en el medio de la confusión. Este don es importante aún más hoy, hermano, que la gente hoy para quedar ahí em tribulação há muita gente, e este dom de consuelo deve estar em nossos corações, de misericórdia. Esta palavra misericórdia significa lançar o coração em la miséria del outro. É como se tu pusieras tu coração ali, em el lugar de la outra pessoa, e estuvieras sintiendo lo que a pessoa está sintiendo. Quando Zion tem uma fratura ou algo, a primeira coisa que me vem na cabeça é assim: por que não passa comigo e com ele não? Esse dom está relacionado com isso. Se necessário, é poner-se no lugar da pessoa, entende? Para que ela não sofra e sofra você. É o dom de misericórdia. Adolf Paul disse que assim como Jesus, sua igreja será um imã, como se diz? Como? Um imã para um número grande de flacos, débiles, enfermos e pobres. Por isso, há muitos membros que recebem com clareza especial esta misericórdia, este compadecer, esta compaixão. Estas pessoas têm este dom porque se identificam de uma maneira voluntária com aqueles que estão em sofrimento e manifestam compaixão em las ações práticas para trazer alívio ao sofrimento. É importante este dom, não é? Então, Pablo aqui está falando sobre os dones e falamos sobre eles, pero agora temos muitas coisas para falar aqui. Puedo deixar para a semana que vem? Não vai quedar triste? Não vai quedar com raiva do pastor, com ira? Deixamos para a semana que vem. Então falamos sobre a compreensão correta a respeito de mim e a compreensão correta a respeito de los dones que Deus me entregou. Amém? Alguma dúvida rápida a respeito do conteúdo que falamos? Que às vezes a pessoa pergunta: pastor, de onde vino los discos voladores? Existe, pastor? Pero a palavra de hoje não é sobre isso, irmão. Fique tranquilo. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre este tema?
Nadie? Certeza? Bueno, vamos orar então. E aí semana que vem vamos dar a continuidade sobre isto. Amém, hermanos? Amém. Vamos deixar, é muita coisa, por isso que vamos deixar. Deus falou contigo nesta noite? Amém. Valeu a pena estar aqui? Amém. Bueno, ¿hay cantina hoje? Não? Bueno, vamos orar então. Quem está feliz de glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Senhor, te damos as graças por todo o que tu hablaste com nós aqui nesta noite, sobre a compreensão real, correta de nós mesmos e a compreensão correta a respeito de los dones, de los ministérios que tu tienes para cada um de nós. Senhor, confirma del cielo que nós não vengamos ter nenhum sentimento de superioridade ou inferioridade, se não temos o discernimento correto de como verdadeiramente somos ante tu presença. Senhor, ajuda-nos a respeito de los dones, a estarmos em unidade, a entendermos a diversidade, a praticarmos a mutualidade e sermos úteis uns a los outros, porque ministério de teoria há muitos, e eu sei que tu estás chamando gente que ponga a mão en el arado. Senhor, ajuda-nos a entendermos a importância da misericórdia, a importância da exortação, da enseñança, de los dones que hablamos. Trae los dones, Senhor Deus, e confirma eles em nossos corações, que seamos livres de toda vanidade, todo desejo de independência espiritual. Senhor, guarda-nos em ti e ajuda-nos, porque somos tuyos. Assim eu oro com mis hermanos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus te bendiga. Quantos estão tristes? Den glória a Deus. Bueno, glória a Deus. Os hermanos, houve um dia aí que eu perguntei: quem quer ir ao céu? Diga amém. Aí os irmãos, amém. E aí perguntei: quem quer ir ao inferno? E a irmã, amém. Eu digo, não, misericórdia. Bueno, que Deus te bendiga, que a graça do Senhor seja sobre ti. Deus bendiga a irmã Renata Nunes, irmão Macedo, presbítero Johnny Correa, que está conectado também. Deus bendiga Marcelo, Uli, Sarinha, pastor Marcelo, allí de Braga, co-pastor da igreja. Deus te bendiga. Evangelista Dir Machado, um abraço, amigo meu, Deus te bendiga. Saludos aí a todos. Deus te bendiga aí a família, tu hija que está em Argentina, Deus te bendiga. Irmão Diego que está conectado aqui, Diego Bispo, Lara, meu irmão Bernardo, todos, muitas bendições. E Deus bendiga tu vida, aleluia. Vamos dar a bendição apostólica e nos abraçamos em nome de Jesus. E aí pode ser que neste abraço Deus queira usar-te para consolar a alguém, para bendecir a alguém. Então se vamos abraçar mesmo? Aleluia ou não aleluia? Cerre teus olhos uma vez mais. Senhor, guarda cada um, lleva em graça e em paz, em nome de Jesucristo, guardados bajo tu sangue. Que o grande amor de Deus nosso Padre, que a graça do Senhor Jesucristo e que a presença viva do Espírito Santo ser com todos aqueles que vão a viver os resultados de la inconformidade na igreja viva. E quem crê recebe todo o que foi ministrado, vai dar a mesma suerte de